questão diz o seguinte, ó. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é igual a 1 e um dos catetos mede 2 metros. O perímetro desse triângulo em metros é igual a... Pessoal, ele quer o perímetro, mas ele só forneceu a medida de um cateto. Significa que eu preciso das medidas dos outros dois lados, tá? Então vamos traçar aqui esse triângulo retângulo, né? Para a gente resolver a questão. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aí eu vou enumerar aqui o seguinte, ele falou que um dos catetos mede 2, certo? Então vou colocar aqui, ó, 2 metros, e que a altura aqui, ó, que está em vermelho, mede 1 metro, beleza? E nessa questão, pessoal, eu vou utilizar as relações métricas do triângulo retângulo. Você poderia utilizar semelhança de triângulo, mas eu vou aproveitar para a gente revisar aqui as relações métricas do triângulo retângulo, beleza? Então outra coisa, ó. Esse lado aqui, ó, do triângulo que tem aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, que tem um cateto medindo 1 e a hipotenusa 2, esse ladozinho aqui eu vou chamar de M, tá? E esse aqui, ó, a continuação eu vou chamar de N, beleza? Então aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando aqui nesse triângulo aqui, ó, esse triângulozinho menor, o teorema de Pitágoras, eu vou ter o quê? M ao quadrado, não é isso? Mais 1 ao quadrado, que seria o outro cateto, igual a 2 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, ó, m ao quadrado é igual a quanto, pessoal? A 4 menos 1. 4 menos 1 é igual a quanto? É igual a 3. Então, o m é igual a raiz de 3. Então, você acabou de encontrar o valor de m aqui. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, o m é igual a raiz de 3. Agora eu posso encontrar o n, certo? Sendo que o n, ó, ele é a continuação aqui, ó, desse lado aqui, que é a hipotenusa do triângulo maior, certo? Como você tem aqui, ó, as projeções, né, ó, dos catetos, que seria o m e o n, né? O m é a projeção do cateto 2 e o n é a projeção desse cateto, que eu vou chamar também de C. Eu já vou chamar esse cateto aqui de C, tá? Deixa eu colocar uma letrinha mais visível. Eu vou chamar esse cateto aqui de C. Então, e 1 é a altura. Eu posso aplicar, certo? A propriedade que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, você pode escrever assim, ó, n vezes m, que eu sei que é raiz de 3. Isso daqui é igual à altura ao quadrado. A altura é 1, 1 ao quadrado é 1, certo? Então, aqui, pessoal, o n é igual a quanto? A 1 sobre a raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 é um número irracional. Aí eu vou e racionalizo. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Eu vou fazer desaparecer aqui esse número irracional. Então vai ficar 1 vezes a raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então eu posso dizer que o meu n aqui, pessoal, o meu n é igual, certo, a raiz de 3 sobre 3. Como eu falei lá no início do vídeo, para achar o perímetro, certo? O que ele está pedindo aqui é o perímetro do triângulo. Para achar o perímetro, basta eu somar os lados, né? Ó, eu já tenho aqui a medida desse lado, que eu sei que é igual a 2, tá? Agora eu tenho a medida desse outro lado aqui, ó, que é m mais n, ou seja, é a raiz de 3, ok? É a raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 3. Eu vou logo somar aqui, porque eu vou precisar já desse valor. Então, basta somar esses valores aqui, ó. Para somar rapidamente, você pode multiplicar cruzado, ó. Tipo assim, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Qual é o sinal que eu tenho no meio? É o sinal de mais. E aqui, lembra que aqui embaixo tem 1, ó. Então, você multiplica esse 1 vezes a raiz de 3 aqui. 1 vezes a raiz de 3 é raiz de 3. E depois você multiplica aqui os denominadores, ó. 1 vezes 3 dá 3, beleza? Então, aqui, ó, 3 mais 1 raiz de 3, ó. 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, isso aqui é quanto? 4 raiz de 3, dividido, ó, sobre 3. Então, eu já tenho a medida da hipotenusa aqui desse triângulo, ó. É 4 raiz de 3. Então, deixa eu deixar aqui, ó, anotado aqui, ó. Quando eu precisar desse valor, eu venho buscar, tá bom? O que está me faltando agora, pessoal, para achar o perímetro? Eu já tenho um cateto, tenho a hipotenusa, está faltando esse cateto aqui que eu chamei de C.
Aí, ó, outra regra aqui das relações métricas do triângulo é que o quadrado de um cateto, ele é igual, certo? A sua projeção vezes a hipotenusa. Vou chamar aqui a hipotenusa de A, tá bom? No caso aqui, esse A é a soma de M mais N, que é 4 raiz de 3 sobre 3, beleza? Então, substituindo, vamos lá. Quem é o meu N? O meu N é raiz de 3 sobre 3, certo? A minha hipotenusa é 4 raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Aí é só multiplicar, né, pessoal? Olha só. Fazendo aqui a multiplicação, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Vixe, professor, por quê? Olha só. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, tá? E a raiz de 9 é 3. Aí sobrou quem aqui, ó? Vezes 4. Você repete o 4 aqui em frente, aqui na frente. Sobre, aqui eu tenho 3 vezes 3. Então, você vai ter 3 vezes 3. Por que que eu não coloquei 9? Porque eu posso simplificar aqui, ó, 3 com 3. Aí vai sobrar o quê? 4 terços. Beleza? Vai sobrar 4 terços. Então, o meu C, pessoal, vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 4 terços, certo? A raiz quadrada de 4 sobre 3. Agora, preste atenção. Para não trabalhar com essa raiz aqui, com a fração dentro, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ela assim, ó. Raiz de 4, que eu sei que é 2, sobre a raiz de 3. Beleza? Aí eu vou e racionalizo. Multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Como eu falei, a raiz de 4 aqui, ó, ela é igual a 2. 2 vezes a raiz de 3, você vai obter o quê? 2 raiz de 3 sobre... Aí aqui embaixo, a raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 9. A raiz de 9 igual a 3. Ah, professor, então você quer dizer que o C, ele mede 2 raiz de 3 sobre 3, perfeitamente. Então aqui, ó, você tem a medida do último lado do triângulo que estava faltando. Você tinha um lado que mede 2, que foi dado aqui no problema, ó. Bem aqui ele disse, ó, que um dos catetos mede 2, o outro cateto 2 raiz de 3 e a hipotenusa, ó, 4 raiz de 3 sobre 3. Agora, o perímetro é só você somar, ó. Vamos calcular o perímetro aqui, ó. O perímetro é você somar o 2, né, que foi dado na questão, mais 4 raiz de 3 sobre 3, mais o outro lado agora que eu encontrei por último, que é o 2 raiz de 3 sobre 3. Olha só, eu falei 4 raiz de 3 sobre 3, escrevi e coloquei um 2 aqui, ó. Desculpa aqui o equívoco, né? Um 3 aqui, ó. Certo? É 4 raiz de 3 sobre 3. Então aqui o que que eu vou ter, ó? 2 mais 4 mais 2, pessoal, isso aqui é igual a 6, tá? Aí você repete o raiz de 3, aí repete aqui sobre 3, que é igual, aí vai ficar o que, ó? 2 mais, ó, 6 dividido para 3, né, pessoal, dá 2. Você pode cancelar aqui, ó, 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Aí qual é a opção que tem como resposta 2 mais 2 raiz de 3? É a letra D de dado, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.